Eu sou Meire Haddad e esse é o Estúdio H, o canal dos amantes do canto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os registros vocais. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe quais são, quantos tem e para que servem? Então, se esse assunto te interessa, fica comigo aqui até o final do vídeo. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais e ativa o sininho para receber todas as notificações. Bom, esse assunto de registros, ele é até um pouco polêmico e controverso, porque existem diferentes pensamentos sobre isso, porque algumas escolas consideram nomenclaturas diferentes e até quantidade de tipos de registros também diferentes. O que é exatamente um registro? Um registro é uma qualidade vocal, tá? Ou um timbre diferenciado que você tem de acordo com a musculatura que está envolvida naquele momento ali na produção daquele som. Então, quando você tem ali dentro, na sua fonação, musculaturas diferentes ou quantidade de massa muscular envolvida, menos fechamento dessa prega vocal, tá? Ela se toca menos, mais levemente, ela tá mais encurtada ou mais estirada. Tudo isso vai influenciar na qualidade desse som e, logicamente, que daí ele vai ter uma sonoridade diferente e vai ter um timbre diferente e vai ser chamado de outro nome. Então, algumas escolas consideram que existem até 5 ou 6 tipos de registros diferentes por causa dessa qualidade, desse som, desse timbre diferenciado que vai se modificando à medida que você vai subindo ou indo lá para os agudos e a sua voz vai se modificando e seu timbre vai ficando diferenciado. Tá? A gente vai tratar aqui como se fossem 4 registros, que seria o considerado basal, ela vai ser só uma vibração sonora, na verdade, tá? Então é quando você faz assim, ó. O que está acontecendo aqui? A sua prega vocal está bem encurtada, bem fechadinha lá e está saindo só essa vibração. Esse é chamado de fry. O fry, ele é bastante utilizado na música pop, por exemplo, na música americana e até músicas também aqui no Brasil está ficando também bastante recorrente. E até para começar uma nota, e os americanos utilizam bastante isso até para falar. Se você prestar bastante atenção, vai lá prestar bastante atenção nos seus ídolos e que eles vão utilizar, por exemplo, faz e sai desse fryzinho e vai para a nota daí. Utiliza bastante esse recurso. E também é utilizado no rock, tá? Como uma espécie de drive. Porque você fala com a voz mais assim, como se eu falasse assim nesse momento. E aí ele é bastante utilizado no rock também. Depois nós temos o registro modal, que seria a nossa voz de peito, tá? Poderia estar incluído aqui também o nosso mix de peito, quando você mistura uma voz mais intermediária com essa voz de peito, tá? E quem seria essa voz de peito? É uma voz mais pesada, mais densa e que tem uma certa musculatura predominante envolvida ali e acaba ocasionando também mais massa muscular acontecendo. Então, como você tem um fechamento maior da prega vocal e ela está mais encurtada nesse momento, quando você faz notas mais graves e utiliza essa voz de peito, você vai ter mais massa muscular acontecendo, as pregas vocais bem fechadas, então, e aí você vai ter uma voz mais densa, com mais peso e você pode pensar como aquela voz, por exemplo, uma voz de comando,
uma voz de ordem, ou quando você está bravo ou brava, e uma voz de um locutor. E ela tem uma sensação que você sente aqui no peito, quando você fala com uma voz assim bem grave, mais pesada, você sente uma vibração aqui no peito. Por isso que ela é considerada como voz de peito, porque muito lá antigamente, quando ainda não se tinham estudos de como é produzida a voz, as pessoas acreditavam que a voz era produzida no peito. Ficou considerada como voz de peito, e isso é uma coisa assim mundialmente aceita, essa nomenclatura. Depois, nós vamos para o nosso registro elevado, que aí é a nossa voz de cabeça e o falsete. Também pode ser incluída aqui o mix de cabeça, que é quando você mistura uma voz média com a voz de cabeça. E aí existe outra grande controvérsia aqui, que é sobre voz de cabeça, falsete, é a mesma coisa ou não? A musculatura envolvida na produção dessa voz é a mesma. Então, qual é a diferença entre voz de cabeça e falsete? Alguns consideram até que o falsete é um registro diferente. Outros consideram só que a voz de cabeça, aliás, o falsete seria uma voz de cabeça com um vazamento de ar. Então, uma voz de cabeça seria uma voz mais leve, onde eu tenho menos massa muscular, porque a minha prega vocal está esticada, ela está sendo alongada por uma outra musculatura. E aí, por ela estar mais alongada, mais fininha e vibrando mais rapidamente, eu tenho um toque mais leve aqui, mais das bordinhas, e ela tem menos massa muscular acontecendo. Aí ela acaba acontecendo uma voz mais leve, e mais aguda também, pelas pregas vocais estarem alongadas, tá? E qual a diferença com o falsete? Que o falsete vazaria mais ar, por exemplo. Então eu teria um ou então eu estou com um vazamento de ar ali, deixando passar mais. Então as minhas pregas vocais estariam um pouquinho mais abertas, não tão encostadas, para poder vazar esse ar e deixar acontecer essa sonoridade mais aerada, digamos assim. Tá? Então isso seria a diferença entre uma voz de cabeça, que é aquela voz mais levezinha, que às vezes quando a gente faz uma comemoração, uhul, ou fala com um bebezinho, ai que lindinho, ai que bonitinho esse bebezinho. Aí a gente tá usando essa voz mais levezinha e essa chamada voz de cabeça, tá? E o falsete, essa mesma qualidade de voz, só que com vazamento de ar, que também é bastante utilizado nas músicas como recursos aí que você pode utilizar, tá? E por último, a gente tem um registro incrivelmente agudo lá depois da voz de cabeça ainda, que ele é considerado como um assobio até, né? Chamado de flauta ou assobio, que é o whistle, tá? Que é incrivelmente agudo, só algumas pessoas conseguem produzir essa sonoridade. Por exemplo, a Mariah Carey, que utiliza bastante isso nas músicas que você já deve ter ouvido, que ela faz aqueles agudos lá de vez em quando, como um ornamento, né, para enfeitar em algum momento da música. Ela não canta, logicamente, todo o tempo naquele registro, que também não é super difícil. Então ela usa como um recurso ali, e algumas outras pessoas também conseguem fazer, mas é incrivelmente agudo, é quase como um assobio, não é exatamente uma voz, seria quase como um assobio ali, então seria o registro mais agudo de todos. E aí, entre esse nosso registro de peito e o registro de cabeça, a gente pode ser que algumas escolas consideram até que é um outro registro, que seria o mix, tá? Ou não, a gente pode considerar simplesmente como uma conexão entre o registro de peito e o registro de cabeça, que aí você tem essa voz intermediária, que é exatamente aqui mais ou menos onde eu tô falando, que eu não estou falando lá no meu registro de peito, nem estou falando no meu registro de cabeça,
Estou falando aqui no registro intermediário, que é esse lugar entre um e outro. Só que ele causa uma grande preocupação aí entre os cantores e uma dificuldade imensa. Por quê? Exatamente nessa região, quando você vem vindo da sua voz de peito e você quer passar para notas mais agudas e alcançar lá utilizando a sua voz de cabeça, o que vai acontecer? Existe uma quebra dessa voz, que é o quê? A diferença de musculaturas trabalhando, que se você não tem essa musculatura bem fortalecida e bem flexibilizada, ela vai dar uma grande diferença desse timbre, dessa qualidade vocal. E aí ocasiona aquela quebra vocal que a maioria não gosta, né? Então, o que você precisa fazer para você ter esse mix mais presente, mais bonito e não acontecer a quebra vocal? Primeira coisa, você vai ter que fortalecer seus registros de peito e de cabeça e depois trabalhar a conexão desses registros com exercícios, por exemplo, de slide, que seriam exercícios de glissando, né, que você faz saindo do grave, indo lá para o agudo, ou vindo do agudo e indo para o grave, deslizando, ou também de arpejos, tá? Tipo assim, né? Então, você vai conectando essa voz de peito com essa voz de cabeça através desses exercícios mais alongados, e aí você vai conseguindo minimizar com esse trabalho que você vai fazendo, você vai minimizando essa quebra e equalizando mais esses registros, deixando mais o timbre da voz de peito, o timbre da voz de cabeça mais parecidos e trabalhando ali o seu mix, ok? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de curtir o vídeo, porque isso ajuda a ele ter mais visibilidade no YouTube. Compartilha também com mais pessoas para o canal, ajudar o canal a crescer. E se você não é inscrito, se inscreve aqui e ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, cuidem-se e até mais. Tchau!